essa questão do homem sempre querer guerrear, acho que é por tomar poder. A busca pelo poder, ela existe independente da guerra. Muitas vezes a forma de a sociedade conseguir restabelecer o desenvolvimento é, por incrível que pareça, a custos de uma guerra. Mas tudo podia ter acontecido sem ter guerra. Eu acho que a paz é uma utopia porque sempre, enquanto tiverem ideias diferentes, vai ter conflitos. É na comunidade internacional que em vez de fazer guerra, ou pelo menos antes de fazer a guerra, que eles vão conversar e discutir o que pode ser feito. Grandes guerras internacionais atualmente não existem, principalmente por medo. Guerra é muito caro. Eu acho que guerra não compensa financeiramente. Pois é, guerra é nosso assunto aqui no Caleidoscópio de hoje. Então quero dar boa tarde para você que nos acompanha aí pela TV Horizonte. E para falar sobre isso, aqui no estúdio Flávio Alexander Delacqua Lucas, que é advogado e também professor da UNA e do UniBH. Leandro Rangel, que é coordenador do curso de Relações Internacionais do UniBH. Fábio Nogueira, que é estudante, e Renata Feldman, que é psicóloga e também professora da Estácio de Sá. Obrigadão por vocês terem vindo. Aqui no palco do Caleidoscópio, YouTube Cover MG. Obrigadão por vocês terem vindo também. E quero lembrar que você de casa também pode participar do nosso programa, seja por internet, seja por telefone. O nosso MSN é Caleidoscópio TV Horizonte, @hotmail.com. Nosso Twitter é Caleidoscópio TV e nosso telefone é 3209-0113. Lembrando assim que é sempre legal quando a gente coloca suas perguntas, seus comentários aqui na nossa roda de debates. E para quem participar, concorre a ingresso para o show do Monobloco, que vai ser nessa sexta-feira, dia 7, no Chevrolet Hall, com a abertura da banda Odilara. E também, né, pelo fato de a gente estar aí no mês das mães, a gente vai sortear brindes, são super legais. Nessa semana a gente vai sortear um tratamento de beleza no Wanda Spa. Eu já fui lá, é fino demais, então eu tenho certeza que sua mãe vai gostar. Então participe aí para você concorrer a esses prêmios. Bom, bora lá começar. Leandro, a gente, na sede da ONU, a gente viu que os países se reuniram para discutir a questão do tratado de não proliferação nuclear. Parece que tem um tratado aí que existe há tempos. Que tratado que é esse? O Tratado de Não Proliferação, o TNP, como a gente chama, é um tratado dos anos 60 e 68, que buscava algum tipo de acordo, cooperação internacional, especialmente entre Estados Unidos e União Soviética, à época os combatentes, os dois polos da Guerra Fria, para tentar impedir a escalada de armamento que vinha acontecendo desde o final da Segunda Guerra Mundial. A proposta do TNP era evitar o que a gente chamava de destruição mútua assegurada, que era um conceito construído na época que dizia que quando a Guerra Fria se reaquecesse, digamos assim, voltasse às vias de fato, a gente não conseguiria sobreviver, a humanidade seria destruída em absoluto pelo uso das armas nucleares. Então o TNP vem buscando, o desejo dele é impedir a expansão do número de armas nucleares e em algum grau até tentar a diminuição das ogivas existentes hoje em dia. Pois é, mas e por que esse assunto voltou à agenda internacional e voltou essa discussão agora? O que tem acontecido? O TNP ele presume uma revisão anual a cada 5 anos, obrigatória entre as partes signatárias, quase 190 países. Porém, de tempos em tempos, a gente percebe a necessidade de discussão, mesmo sem ser obrigatória. Quer seja porque um país começa algum tipo de atividade atômica nuclear, algum tipo de teste, coisa do tipo, quer seja porque existe algum tipo de inimizade, algum tipo de antagonismo sendo desenvolvido entre países que já possuem o armamento militar. Hoje em dia, a reunião que está acontecendo agora, que vai durar quase um mês de discussão, tem um propósito específico, um tema, né, uma questão específica, que é o tema iraniano, que tem já há alguns anos desenvolvido testes nucleares, ou na realidade desenvolvido algum tipo de armamento nuclear, né? Inclusive a gente viu representantes aí dos Estados Unidos, do Reino Unido e da França saindo num momento, inclusive, que o presidente iraniano estava falando. O que está acontecendo? Bem, o presidente iraniano, Ahmadinejad, ele diz que os testes nucleares e a pesquisa atômica iraniana é com fins pacíficos, que seria permitido pelo TNP. Porém, os países, especialmente os países do Conselho de Segurança, já citados aqui, entendem que não é assim, que os testes têm uma vocação, um interesse militar e, no final das contas, foge ao espírito do TNP e ao espírito das Nações Unidas, que é a manutenção da paz. Flávio, por que é tão difícil entrar em acordos como esse? Assim, a gente vê aí agressões de vários lados, né, verbais, óbvio, mas por que é tão difícil entrar em acordo? Você já coloca dois seres humanos juntos, você já tem uma terceira opinião, né? A grande questão ela é ideológica,
ela é política, ela é religiosa também. Então, acordos nesse sentido são muito difíceis, realmente. Só queria fazer um parênteses. Até 1928, a guerra era o meio normal de você resolver questões entre estados, né? Você tinha alguma questão econômica, financeira, humana, política, social, a solução era se fazer guerra. Em 1928, com o com o Pacto Briand-Kellogg, as nações que pertenciam àquela sociedade da Liga das Nações renunciaram à guerra como forma de solução de conflitos. Não adiantou muito, logo depois tivemos a Segunda Guerra Mundial. Em 1945, com a Carta da ONU, né, com a Carta das Nações Unidas, os integrantes das Nações Unidas, né, formalmente se comprometeram a não utilizar mais a guerra como forma de solução de conflitos. Então, hoje no mundo, eu tenho guerra de duas formas. A chamada... inclusive, foi baseado nessa Carta da ONU, no artigo 51, que o presidente americano fez aquele comentário, né, quando ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz, em que ele não abriu mão da guerra justa. O que é guerra justa? Né? Guerra justa seria aquela guerra com fins lícitos. É a guerra para repelir uma agressão, né? A guerra em legítima defesa, né? Então, o que acontece? Cada lado, ele entende que a justiça, né, o contempla. Esse que é o grande problema. Esse conceito de guerra justa. O que é guerra justa? Né? A guerra justa pode... Eu posso ter um conceito de justiça, o adversário também tem outro. Certo? Então, é um conceito muito... Como é que eu vou dizer? Muito dúbio. Fábio, você acha que essa questão da guerra tem a ver com você querer impor a sua ideologia, o que você pensa sobre o outro, no sentido de sempre ter mais poder do que o outro? De certa maneira, sim. Tipo, todo tempo, tudo que você quer numa guerra é mostrar que você é melhor que o outro. Por mais que você fale que é politicagem, que é, não sei, territórios, religião, segurança, né? Segurança. No final das contas, é mostrar que é o melhor e ponto final. Renata, então será que guerrear tem a ver com a natureza humana? Assim, faz parte do homem guerrear? Faz parte da natureza humana buscar sobrevivência. Então, as pessoas, desde os primórdios da humanidade, estão buscando sobreviver, né? E essa sobrevivência ela esbarra em outras questões. Dinheiro, petróleo, na própria guerra. Né? O poder evidente também, que acaba travando aí batalhas entre as nações, entre as comunidades. E tem a ver, talvez, também com essa falta de diálogo, não? Assim, de você tentar, talvez, ouvir o outro, assim... É uma dificuldade de todos nós, não? De entrar em diálogo? Sim. A gente está falando de guerra, né, de uma forma geral, histórica, bélica, mas o que eu mais escuto no meu dia a dia, no consultório, são as guerras frias, dentro de casa, nos casamentos, pela dificuldade de escutar. E quando a gente pensa nos países, eu acho que essa dificuldade de escuta tem tudo a ver com essa imposição que você disse. Né? Eu sou maior, eu sou melhor, essa batalha é minha, sou eu que vou vencer, e não tem escuta, não tem diálogo. Beleza, então vamos segurar aqui um pouquinho, agora vamos girar aqui para o palco do Caleidoscópio. Antes da gente ouvir o trabalho de vocês, vocês são cover do U2, então obviamente admiram as músicas e tal, a gente vai ouvir aí um pouco. Mas e em relação à ideologia da banda que vocês, enfim, usam as músicas? O U2, por exemplo, é conhecido por várias ações pacifistas e tal. Vocês seguem isso também? O que a banda pensa? A gente faz esse trabalho porque a gente é fã, a gente gosta tanto da música quanto da ideologia da banda, sim. Então a gente segue, existem vários tipos de guerra, né? E a gente prega sempre isso nos shows, dependendo da música. O Bono é engajado nas questões sociais, econômicas, não só bélicas, mas acho que existe guerra contra a fome, guerra contra a dívida, os países pobres, né? Então a gente tenta passar isso mesmo, mas não de uma maneira caricata. A gente pega as músicas e o engajamento da banda e tenta passar a atmosfera disso nos shows, através de letras, alguns depoimentos, esse tipo de coisa. Legal. Então vamos ouvir? Vamos lá. A gente vai começar com qual música? Stuck in a Moment.